Bom dia, amigo. Estamos nós aqui nessa quinta-feira, para muitos, inclusive, um feriado. Espero que seja bem aproveitado. Aos que estão trabalhando também. Desejo que seja um dia produtivo, um dia útil, um dia agradável em suas realizações. Aos que aniversariam no dia de hoje, um abraço todo especial. Aos que hoje, de alguma forma, aproveitam a referência religiosa para se lembrar de Cristo, uma boa oportunidade para pensar no sofrimento de Cristo e naquilo que Ele fez por nós. Quero me dirigir agora aos que hoje, exatamente hoje, aniversariam, não apenas na referência feita agora há pouco, mas eu quero dizer a vocês que o meu desejo é que esse dia seja muito feliz para você, mas que os dias que virão também o sejam. Por isso, eu quero que você hoje converse com Jesus Cristo, entregue-lhe a sua vida, permita que Ele seja Senhor do seu caminhar e de sua história. A todos, o convite para que meditemos na palavra de Deus durante esses próximos instantes, e certamente Deus tem algo a lhe falar. Temos feito referência algumas vezes aqui às devocionais propostas no programa da Junta de Missões Nacionais, intitulado 100 Dias que Impactarão o Brasil, e esse material tem trazido algumas propostas de devocionais diárias, e algumas vezes temos feito referência a uma delas. Fugindo um pouco a sequência, eu quero fazer referência à devocional de amanhã, escrita pelo pastor Edivar Gimenez, bastante conhecido de todos nós aqui no estado de Pernambuco, hoje pastoreia na Bahia. E o pastor Edivar faz referência a um texto que é a continuação de versículo que já lemos esta semana, 2 Timóteo, capítulo 4, eu queria ler os versículos 1 e 2 desse texto. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Já havíamos feito referência ao versículo 1 de 1 Timóteo 4. No versículo 2, uma continuação do versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma referência específica a alguém que deve ser alvo de nossas orações. Lembra que nós comentamos sobre a oração uns pelos outros, sobre a intercessão mencionada no versículo 1. O versículo 2, então, dirige essa intercessão a um grupo específico de pessoas, aqueles que exercem autoridades, aqueles que ocupam funções públicas, aqueles que têm o poder e, por conseguinte, a oportunidade de tomar decisões que atingem uma população. É muito interessante que a Bíblia chame a nossa atenção para orar por essas pessoas, o que nem sempre temos o hábito de fazer. Mas aqui convém lembrar primeiro que essas pessoas também necessitam de nossas orações. De forma especial, precisam inclusive de uma sabedoria maior para as decisões que irão tomar. Por outro lado, porque ao orar por estas pessoas, estaremos orando por nós, uma vez que somos diretamente afetados por suas decisões. São pessoas cuja postura, cujo comportamento, cuja atitude, cujas decisões dirão respeito necessariamente ao modo como nós vivemos. É interessante que Paulo faz referência justamente a esse fato. Dependemos dessas decisões para viver em paz. Dependemos dessas decisões para ter uma vida serena, tranquila. Dependemos dessas decisões para que nossa história de vida como coletividade, como comunidade, possa corresponder às nossas expectativas e às nossas necessidades. Portanto, ao recomendar que oremos pelas autoridades, o apóstolo Paulo não apenas nos lembra a importância das autoridades, e elas devem ser lembradas por nós, lembra a necessidade das autoridades, embora nem sempre pensemos a respeito disso, mas são pessoas que também precisam de nossas orações por suas necessidades pessoais. São pessoas que têm, sim, suas dificuldades familiares, suas dificuldades particulares, que têm sua vida privada e para a qual também necessitam da atenção e do cuidado de Deus. Orar por essas pessoas também significa estar preocupados com o seu bem-estar. Mas significa também orar pelas decisões que irão tomar, pelos rumos que darão à nossa cidade, ao nosso estado e à nossa nação. Significa algumas vezes colocar diante de Deus processos decisórios que estão em andamento, porque estas decisões são importantes. Significa orar para que o rumo dado às nossas instituições públicas
possa corresponder à vontade de Deus, possa corresponder ao projeto de Deus e possa ser benéfico para as comunidades que naturalmente são influenciadas por esse exercício do poder. Convém lembrar que a minha vida, a sua vida, as nossas vidas são afetadas diretamente pelas decisões tomadas por aqueles que ocupam funções públicas, em especial por aqueles que exercem cargos políticos. Temos que lembrar, inclusive, que algumas pessoas sofrerão em suas vidas a interferência direta dessas decisões, desses rumos que são tomados. Por isso, nós precisamos estar atentos para orar por essas pessoas. Este ano, viveremos, inclusive, mais uma vez um processo eletivo. Alguns cargos serão eleitos durante este ano. Precisamos, desde já, orar por aqueles que participarão do processo eletivo. Orar por aqueles que serão eleitos, pedindo a Deus, inclusive, sabedoria para que possamos agir, não apenas dentro da responsabilidade de cidadãos, mas também dentro de nossa visão como cristãos. Devemos ter sabedoria para escolher acertadamente. E devemos colocar as vidas daqueles que forem eleitos nas mãos de Deus, para que Deus os guie, para que Deus os dirija. É bem verdade que Deus nos concede liberdade, livre-arbítrio, e em nenhum momento Ele interfere em nossa liberdade, permitindo-nos tomar nossas decisões. Mas podemos e precisamos buscar do Senhor a sabedoria necessária para as nossas decisões e a sabedoria necessária para aqueles que têm em suas mãos o poder e a oportunidade de tomar decisões que afetarão não apenas suas vidas, mas as vidas de outras pessoas. Por isso, atendendo ao apelo, à recomendação do apóstolo Paulo, vamos desenvolver o hábito e a prática de orar uns pelos outros e especificamente, orar por aqueles que exercem autoridade e que são colocados em determinado cargo ou função para ali decidirem não apenas por si mesmos, mas também pelos destinos e rumos da nossa população. Vamos orar agora. Pai querido, nós te pedimos primeiro que tu nos ajudes a desenvolver o hábito de orar uns pelos outros. E especialmente, Pai, que tenhamos o hábito de orar por aqueles que, ao exercerem funções públicas, cargos políticos, têm o poder e a oportunidade de tomar decisões importantes para a vida de nossa comunidade. Ó Pai, dá-lhes sabedoria, dá-lhes, Senhor, discernimento, percepção clara das situações, das necessidades e mesmo dos efeitos e desdobramentos de suas decisões. E que assim, Pai, suas decisões sejam benéficas para a nossa população, para o nosso povo. É a oração que fazemos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.